Boa noite a todos. Eu vou tentar aqui também acolher os nossos amigos que têm aí a deficiência, né, auditiva, né? Boa noite a todos, né? É uma alegria. Sejam todos bem-vindos. Vou tentar também falar aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Aos poucos nós vamos também aprendendo esse tipo de linguagem, principalmente com a Mari, que está aqui conosco hoje, que aos poucos vai nos ensinando essa linguagem, que para mim é uma novidade, né? Mas que é tão necessária a gente aprender. Eu acolho com muito carinho todos vocês. Também quero, já desde já, iniciar pedindo que você já possa, acessando aqui o chat, né? E já foi colocado aí o link da live de hoje à noite. Você já pode, inclusive, encaminhando para os seus grupos de WhatsApp, grupo de família, amigos, de modo que a gente realmente possa interagir nessa noite, todos possam participar intensamente, tudo bem? Eu quero já também aproveitar e ir acolhendo algumas pessoas que já estão aqui entrando aqui na página. A Mariana, muito bem-vindo. A Liz, olha quanto tempo, hein, Liz? Bacana ver você aqui. O Daniel, eu vejo também aqui a Elusiana, eu vejo também a Cláudia, muito bem-vindo, Cláudia. A Maria Elisa, como sempre, Elisa, muito bem-vinda. Acolho também aqui a Moara, muito bem-vinda, Moara. A Adelina, minha irmã, bem-vinda, irmã. Muito obrigado, viu, pela presença. A Luciana, Lu, muito bem-vinda também. Deixa eu ver mais quem está chegando aqui. Bom, vocês que já vão chegando, né? Já vai encaminhando aí o link para as pessoas que vocês conhecem. Divulga aqui, porque realmente essa noite vai ser uma noite de muito aprendizado, uma noite, assim, bem interessante, né? Um tema realmente provocante e com certeza vai nos ajudar numa visão de liderança, né? Do nosso dia a dia. Acolho também aqui a Carolina, muito bem-vinda, Carol. Acolho também aqui o Léo, Leandro, Aldijane, Dercy, muito bem-vinda. A Catarina, muito bem-vinda, Catarina. Obrigado, viu? Olha que legal. Passamos as mensagens aí para alguns amigos, estão chegando aqui. Daqui a pouquinho eu já vou também acolher o nosso convidado da noite, né? Deixa eu ver aqui se ele já vai entrar. Já vamos já acolher, que a gente já acolhe junto com o convidado, né? Então, seja muito bem-vindo, professor Hans. Muito bem-vindo, professor Hans. Tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Boa noite, José Maria, Mari, todos que estão aqui nos acompanhando. Prazerzão falar com vocês aqui. Fico muito contente de ter recebido esse convite para participar dessa live aqui. Vai ser um momento bastante bacana para a gente compartilhar aí essa liderança em tempos incertos, né? Muito bom ter todos vocês aqui. Muito bom. Bem-vindo, viu, professor Hans? Randes, eu estou aproveitando aqui para acolher algumas pessoas, né? E aí eu acho que a gente já você se apresenta, se fala um pouco aí do seu trabalho. Antes, eu quero aproveitar aqui e acolher também o Antônio. Muito bem-vindo, Antônio Alves. Muito bem-vinda, Mariana. A Gil está conosco. A Maria Licinha. A Silvana. Muito bem-vindo, Sil. A Júlia, muito bem-vindo, Júlia. Desi, quero acolher com muito carinho a Desi. Olha, quero acolher também o Inácio. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela tua presença, viu? O Jefferson, parceirão nosso, irmão nosso, Jefferson. A Joelma, muito bem-vinda. Olha, eu quero, assim, acolher, Randes, os amigos que estão já chegando. E também chega por aqui a Cláudia, o Luiz Otávio, muito bem-vindo, Luiz. Quero também acolher Asfene, muito bem-vindo, meu irmão. Olha, vocês que já chegaram aí na sala, já estão chegando aqui na página, por favor, divulga esse link, espalha aí para que vocês possam me ajudar aqui na live, tudo bem?
Eu quero também acolher com muito carinho a Samira. Olha, é uma amiga nossa lá do Canadá. Muito bem-vinda, viu? De Toronto. Samira, o Marcos, os filhos, né? A Rebeca, o Fernando. Bacana. Olha, muito obrigado pela presença de vocês também, viu? Eu já antes. Olha, Estamos internacional. chegou longe essa live aí, É viu? verdade, é isso mesmo, Que que bacana. bacana, hein? Que Que bom, bacana. que bom. Que bom, bacana. A Samira também participou com a gente a semana passada, né? Quero aqui, Hans, acolher mais um pouquinho antes da gente iniciar, tudo bem? Perfeito, sem problema, fica à vontade, Zé. Estou aqui Eu à quero, disposição. ótimo. Eu quero acolher também o Nelson, que já está chegando aqui. Nelson Luiz, muito bem-vindo, Nelson. A Janaína, a Benícia. Eita, Benícia, que bom. A Vera Lima, já falei aqui, o Asfenen. Vocês que chegaram, por favor, divulga aí o link para as pessoas que vocês conhecem. Aproveita esse momento aqui, acessa o link ali no chat, né? Ele está aí, disponível para vocês, logo na parte inicial. Então, copia lá, coloca nos seus grupos de WhatsApp, né? Convida os familiares, parentes, amigos aí para refletir um pouco esse tema de hoje. Realmente é um tema, assim, quando eu olhei o tema, né? Logo nós decidimos isso aí com o professor Hans, gerou também a mim uma profunda curiosidade, né? Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você também que participa conosco. Eu quero aqui acolher mais um grupo de pessoas, e a gente já começa, tá? Quero acolher também o André, muito bem-vindo, André, o José Jorge, bem-vindo, Jorginho, a Edna, a Hilda, a Aparecido, muito bem-vindo, Aparecido, a Paula Martins, Paula, muito bem-vinda, o Nelson, a Janaína, que bom já receber vocês aqui, como é legal a participação das pessoas, né? Hans, eu Oi. convido você, assim, ficar muito à vontade, apresenta Sim. aí para a gente, fala um pouco aí do seu trabalho para a gente já ir começando, pode ser? Ótimo, perfeitamente, Zé. Por favor. Mais uma vez, eu quero agradecer esse convite e venho acompanhando, né, desde o início aí o início das lives que você vem fazendo, já iniciando em julho aí, cada sábado trazendo temas super relevantes, né, para o nosso dia a dia, no modo geral. Então, já quero parabenizar você pela essa iniciativa de despertar em cada um de nós, né, o desejo do saber, né? Isso não tem preço e o saber não ocupa o espaço, dizia os sábios, né? E você já trouxe aí temperamentos, falamos sobre sentidos da vida e agora falando sobre liderança em tempos incertos. Mas antes de entrar com esse tema, eu aproveito esse espaço para me apresentar. É um prazer falar com cada um que está aqui. Meu nome é Randes, por incrível que pareça, esse é meu nome mesmo, viu, gente? É isso mesmo. Tenho a alegria de poder falar com você nesse momento, falando rapidamente da minha experiência profissional. Tenho 27 anos com uma formação profissional baseado na indústrias de cosméticos, onde eu tive a oportunidade, aos 33 anos de idade, chegar a um cargo de diretor de marketing e inovação. Mas aconteceu um grande kairós na minha vida e foi uma mudança de propósito de vida e meu coração batia muito mais forte para ser professor, para compartilhar o conhecimento com muito mais pessoas que estavam naquele momento com a minha equipe, e foi aonde eu fiz essa mudança e estou há 12 anos como docente na FGV e no IBMEC, em programas de educação executiva, ou seja, em MBAs, em 4 grandes áreas, né? Estratégia, pessoas, marketing e vendas. Sou coach, mentor executivo também, para compartilhar e ajudar os profissionais a melhorar as suas performances, não só profissionais, mas também pessoais, né? Esse é o sentido aqui do trabalho do coach, né? Tenho uma formação acadêmica em 3 MBAs, mestrado, e o fruto desse mestrado surgiu o livro de espiritualidade corporativa. Então é um outro tema que a gente pode abordar num outro momento também, que foi bem interessante, que é mostrar justamente que é possível você fazer ali uma cultura organizacional baseada nas pessoas. Um pouco que a gente vai falar hoje, é verdade, mas ele tem também aí um viés muito forte baseado no alicerce das pessoas, né? Espiritualidade corporativa, as pessoas confundem muito
com religião, não tem nada a ver, mas é um tema bem interessante que a gente vê que as empresas que buscam esse sentido humano para dentro da organização, elas conseguem reter melhor os seus profissionais, né? Que é um pouco daquilo que foi falado também de sentido da vida, as pessoas entendem o seu propósito naquela organização. E, fechando aí a minha apresentação, eu tive a oportunidade e foi essa mudança, esse grande kairos na minha vida, isso aconteceu em 2012, eu estava no meio do mestrado no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conhecer um almirante da Marinha do Brasil, e que me chamou para trabalhar a liderança com os fuzileiros navais naquele momento, né? Não sou militar, mas muitas estratégias militares a gente tem baseado nas nossas estratégias empresariais, e eu queria desenvolver a liderança focada na sua inteligência emocional. E era um programa que eu tinha e juntamos os know-how, né, e os conhecimentos, e eu fiquei em 2012 a 2014 na Marinha treinando os fuzileiros navais, que iam para as forças da ONU. Foi um aprendizado grandioso que eu tive lá na Ilha do Governador, muitos amigos, a gente traz daquela época também, e isso foi muito gratificante, mas foi essa mudança, não dava mais para eu continuar como executivo, Zé, e como professor. Eu estava 6 anos vivendo esse dilema, e ali foi justamente o jump, né, que eu costumo falar bastante, esse pulo que a gente faz realmente no legado que a gente quer deixar. Deixei para trás, pedi demissão de 10 anos de empresa, e deixei para trás 169 promotoras de vendas, 55 representantes e 3 gerentes regionais. Essa foi minha última equipe, e de lá para cá eu apoio e contribuo com as pessoas que eu tenho oportunidade de falar. E você que está aqui assistindo a nossa live, é um grande prazer poder contribuir com você também com esse tema que a gente vai abordar aqui de liderança em tempos incertos. Que bacana, Hans, que bacana mesmo. Olha, eu já quero dizer que você que está acompanhando a gente, permaneça até o final, vai ter uma surpresa para você, né, Hans? É isso mesmo. Combinei com o Hans aí uma surpresa. Você que vai permanecer até o final, saiba que ao final vai ter uma surpresa que você vai gostar demais. O professor Hans, que fez essa proposta, eu acolhi com muita alegria. Então, você não só fique até o final da live, né? Mas pode também fazer perguntas, se, claro, nesse tempo curto que nós teremos aqui, se o professor Hans não puder responder, a gente vai remeter as perguntas para ele, certamente você vai receber essa resposta, tá bom? Agora, fique até o final, porque vai ter uma surpresa. Pode ter certeza que você vai gostar muito, tudo bem? Olha, Hans, eu vou fazer assim, eu vou iniciar, tem muitas pessoas entrando agora, confesso para você que podemos fazer o seguinte, mais lá no meio, a gente dá uma lista das pessoas que estão chegando, pode ser? Ótimo, perfeito, então, ótimo. Perfeito, então. Eu acho que eu gostaria, antes de já iniciar, com essa pergunta do Fly, né? Quando o Fly diz assim, essa questão da liderança, fale um pouco dessa questão da liderança nesse tempo, e por que esse tempo que estamos vivendo é incerto. Fala um pouco aí. Tá certo, José. Vamos entender um pouquinho, então, que o que a gente pode ter de certeza, já que vamos começar assim, é a incerteza. Então, essa é a máxima, né, que a gente pode ter de certeza. Porque sempre nós tivemos, falando de pessoas, a gente sempre tem são as incertezas, porque cada um é um jeito de lidar. Falando de organização, nós temos muitas incertezas também, e falando do momento que nós estamos vivendo, mais incertezas surgiram em um curto espaço de tempo. Né? Então, a gente, até um tempo atrás, 4 meses atrás, estávamos vivendo a nossa vida como uma vida, né, cotidiana, daquele normal que a gente já estava habituado, e de repente nós estamos vivendo esse novo normal. Né? Então, rapidamente foi uma cisão que aconteceu no modo nosso de vida. E com isso também teve essa forma das pessoas a lidarem dentro das suas empresas de forma diferente. Muitas pessoas não estavam acostumadas num home office, tiveram que vir para um home office, muitos trabalhos, né, mudaram o seu formato de acontecer, empresas que não pensavam no e-commerce tiveram que, para sobrevivência mesmo, questão de sobrevivência, ir para um e-commerce. Então, o que a gente chama esse momento de tempos incertos, ela está muito alavancada por meio da transformação
transformação digital que nós vivemos, né? Então, só para a gente ter ideia, o rádio, né, para atingir 50 milhões de habitantes, demorou 70 anos. Nós temos agora o Pokémon Go, demorou 15 dias para atingir os mesmos 50 milhões de habitantes, né? Então, para essa evolução da tecnologia também trouxe uma ansiedade muito grande para todos nós. Sim. E isso é um ponto preocupante, que a gente tem que observar muito, porque o que nós estamos vivendo, né, é aquela situação que todo mundo está disponível a todo momento, todo mundo, você manda uma mensagem, a pessoa não responde 1 minuto, você manda já uma interrogação e fala, pô, você não está respondendo? Porque acha que ela está em home office, né, ela está disponível, mas ela está fazendo várias outras coisas. Então, a gente tem essa quantidade de informação, as questões começam a ser muito voláteis. Aquilo que a gente sabe agora, daqui 1 minuto, o que a gente está falando já virou passado de uma rede social, né? Então, é muito rápido a informação. Com isso, traz também dentro uma grande, né, incerteza, que essa incerteza, a gente tem que começar, tudo é permitido, mas será que convém? Então, a incerteza não é que a gente vai conseguir controlar todas as incertezas, não tem como, mas a gente tem que observar o seguinte, o que é importante para as minhas atividades, o que é importante para a minha vida, e você vai funilando essas informações. Então, é um grande conhecimento, é o entendimento das coisas, para você minimizar essas incertezas, porque a gente tem a complexidade também envolvida em tudo isso, e é importante a gente frisar o seguinte, o complicado não é complexo, às vezes a gente se confunde, o complicado é quando a gente faz uma tarefa muito difícil, trabalhosa, então aquilo foi complicado, o complexo é quando a gente tem muitas variáveis para começar a administrar, quando a gente tem muitas frentes para começar a administrar. Ora, se a gente está falando de equipes, nós temos muitas frentes para administrar. Cada um é de um jeito, cada um tem os seus temperamentos. Vimos isso, né, com o Murilo ali, né, 2 lives que você trouxe para nós aqui. Então, a gente já é uma variável, já é complexo as pessoas. Se a gente fala de empresa, também já é complexa. Ela tem todos os seus objetivos, tem a sua cultura, tem o seu clima. Se a gente fala de mercado, já é a sua complexidade de mercado. Então, a complexidade já existe. O que a gente precisa fazer? Achar as pessoas certas para enfrentar os desafios que vêm pela frente, para diminuir essa complexidade. E, por fim, para a gente fechar essa liderança nesse ponto de incertos aí, para a gente conseguir viver nesse tempos incertos, nós precisamos ter a agilidade. O que é a agilidade, né? É de fazer de uma forma rápida, chegar ao resultado pretendido, porém tem que ser sustentável. Às vezes a gente confunde agilidade com rapidez, não é. Eu posso, por exemplo, eu estou aqui no meu home office, eu posso pintar essa parede aqui muito rápida, mas eu não fui ágil. Por quê? Eu pintei, né, meia boca, como a gente fala lá nas Minas Gerais, um bom mineiro que eu sou, né? A gente fala nas Minas Gerais a meia boca, né? Eu pintei mal, mas eu fiz super rápido, mas eu não fiz ágil. O ágil é chegar ao resultado, pintar bem. Por exemplo, vamos supor que a minha atividade demoraria 2 dias para pintar bem esse escritório. Então, se eu pintei bem, eu utilizei o recurso necessário a tinta necessária para pintar o escritório e fiz ele com uma qualidade, ou seja, foi sustentável também, que eu posso repetir isso numa segunda oportunidade, aí sim eu fui ágil, porque nós estamos vivendo a ambiguidade. O que é a ambiguidade? Aquilo que eu gostava ontem, eu não gosto mais hoje. Então, a gente tem que estar muito, o entendimento nosso tem que estar muito focado na pessoa. É isso que nós vamos trazer aqui, que eu quero explicar um pouco para vocês, desdobrando essa liderança em tempos incertos, né? Focar na pessoa, a gente consegue equilibrar esses tempos incertos que, com toda, o que eu falei, né? É a certeza, com toda certeza aí, né? É a incerteza, né? Muito bom. Hans, olha, eu confesso para você que quando eu vi a provocação, né, que fizemos em relação a uma trilha, você falou de uma trilha, né, de Josué, você falou também de Moisés, e como essa trilha ia gerar essa liderança. E eu fiquei pensando, né, como a gente faz essa analogia entre Moisés e Josué, como se daria essa trilha, esse relacionamento
em relação aos dias atuais? Como trabalhar a liderança nisso? Vamos. Interessante que esse tema, Zé Maria, eu participo da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rosalia, e veio uma sugestão do nosso pároco, o padre Ailton, né, um grande amigo nosso, e que ele queria desenvolver a liderança das pastorais, né, no início de janeiro, a gente veio conversando, e ele falou, poxa, vamos falar sobre vamos falar sobre Josué, né, vamos falar sobre Josué, sobre esse líder de pastorais, e eu comecei a estudar a respeito, trazendo essa analogia para o nosso momento, né? E foi aonde que, inclusive, o workshop foi um workshop de 4 horas que nós fizemos para os líderes de pastorais, que eu denominei nesse momento de liderança em tempos incertos, foi praticamente poucos dias antes da gente ter a nossa quarentena. Então a gente já estava vivendo, né, aquelas questões já de parada, de toda aquela situação. Então eu já levei esse tema de liderança em tempos incertos. E falando de Josué, até se puder compartilhar aí a tela, acho que a Ana tá com o PowerPoint, seria interessante a gente mostrar essa, não sei se ela, isso. Tá aí. Aí, né? Mas esse caminho, né, de Josué foi bem interessante, que 40 anos, né, Moisés, ele estava tentando levar aquele povo para a terra prometida, né, pô, cabeça dura, né, e tudo mais, a gente conhece bastante essa história aí de Moisés. Mas interessante a gente começar a refletir, Moisés não chegou com esse povo para a terra prometida, né, ele morreu no meio do caminho. Né? Mas quem que conseguiu levar esse povo na Terra Prometida foi Josué. Mas como a gente analisa isso? Ora, gente, Josué, ele teve a oportunidade de aprender com Moisés. Mas a hora que ele foi colocado para a missão, para falar, Deus chegou para ele, né? Falou, agora é você que vai chegar com esse povo na Terra Prometida. Ele falou, acho que se ele tivesse um diálogo com Deus, ele poderia perguntar assim, mas por que Deus? Logo eu? Escolhe outro, né? Eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas ele não percebeu até então que Deus estava preparando ele, naquele momento, junto com Moisés, para que ele pudesse continuar o legado. Né? Mas aí ele teve esse momento de reflexão e perguntou, né? E teve a resposta. E Deus falou para ele o seguinte, né? Você vai levar esse povo para a Terra Prometida porque você é a pessoa mais preparada para o desafio que vem pela frente. Então, muitas vezes a gente anda nas nossas atividades diárias, independentemente de onde nós estamos, seja, né, dentro da empresa, seja dentro da nossa casa, a gente não sabe que situações aparecem para nós. Muitas vezes a gente pergunta o porquê, mas a gente está fazendo a pergunta errada. A gente tem que perguntar o para que isso está acontecendo. Porque eu estou sendo a pessoa mais preparada para enfrentar aquele desafio. Mas não queira fazer isso sozinho. Josué não levou esse povo sozinho. Ele precisou contar com pessoas. Ele contou com as 12 tribos de Israel. Entre as cidades e as aldeias, ele convocou os reis daquela região e para que eles pudessem levar todo aquele povo para a terra prometida. E aí sim ele chegou no objetivo. Mas ele teve uma frase bem interessante que no versículo, se a gente puder passar o próximo slide, por favor, Ana. Essa frase bem interessante dele aqui, né, Josué 1:9, seja forte e corajoso. A palavra de Deus traz isso para nós. Quantas vezes a gente tem os desafios na nossa frente e a gente fica titubeando, né? Fica com dúvidas. Poxa, mas será que eu vou conseguir? Será que realmente eu vou chegar naquele objetivo que foi traçado? Por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente deixa de refletir essa fé, a fé que faz a gente dar um passo à frente. A fé que faz a gente justamente ter essa coragem de saber que sozinho eu não sou capaz, mas com pessoas ao meu lado, com a fé que a gente vai conseguir conquistar aquele objetivo, a gente anda. E hoje, dentro das organizações, a gente tem justamente essa preparação.
a gente chama isso de suscetibilidade. Um líder mesmo, ele é forte e corajoso a partir do momento que ele começa a ver o seguinte: quantas pessoas eu estou colaborando para serem melhores do que eu? Porque ele geralmente ele tem um impacto na vida das pessoas, esse líder. Ele tem uma influência muito grande na vida dessas pessoas. E ele tem que pensar o seguinte: como eu posso tornar essa pessoa que está ao meu lado melhor como ser humano? Não somente como profissional, mas melhor como ser humano. Então a gente está falando já, dentro desse seja forte e corajoso, que nós precisamos entender que o líder, nós como pessoas, né, estamos à frente, porque muitas vezes se confunde muito o líder, né? E tá, mas eu não tenho uma equipe abaixo de mim, eu não sou gerente, eu não sou diretor, eu não sou presidente de uma empresa, mas nós temos uma dona de casa, é líder da sua casa. Uhum. Ela tem o seu marido, os seus filhos ali, as pessoas que no seu convívio. Nós, por exemplo, num ciclo de amizade, muitas vezes a gente é líder num determinado momento, em umas atividades que a gente, até mesmo para combinar aí, né, porque o pessoal que gosta de futebol, a gente sabe, o Leandro é um nosso irmão aí, gosta muito de futebol, né, até mesmo para organizar o jogo, vai ter aquele líder ali, que horário que vai ser, qual que é o campo, qual que é, quem vai ficar com uniforme, ou senão quem vai levar o uniforme para lavar, né? É aquela coisa toda que em cada momento, a gente não está falando só aqui de líder na empresa, não, a gente está falando no nosso dia a dia, porque não existe o líder na empresa diferente do líder em casa. Nós somos líderes, a gente não veste, né, uma capa, não, agora eu sou líder na empresa, tem aí das 8 horas da manhã, minhas atividades, sou líder, depois eu tiro essa capa, na minha casa eu não sou líder. Não. Então a gente está falando do líder, ele precisa ser um líder virtuoso. Como é esse líder virtuoso? Ele tem que ter essas características distintas. Essas características distintas é bem interessante, porque a gente está falando de pessoas diferentes. Sim. Então, para cada um, eu tenho que chegar de uma forma diferente. Tem pessoas que a gente chega mais, né, na expressividade, né? Como os coléricos lá que foi falado aqui e tudo mais, né? Tem pessoas, se você chegar muito na expressividade, né, melancólico lá, ele murcha, né? Ele vai ficar mais sentido e tudo mais. Então, nós temos que ter a forma de falar com cada um e, ao mesmo tempo, nós temos que ter o quê? O conhecimento das nossas competências. O líder virtuoso, ele tem que entender o seguinte: isso é um ponto que a gente muitas vezes fica escutando algumas coisas e a gente vai criando paradigmas que quebram ali e vão tornando verdade, né? E a hora que a gente precisa quebrar, a gente tem que quebrar esses paradigmas. Quando a gente fala o seguinte: eu preciso saber mais daquilo que eu não sei, dos meus pontos fracos, por exemplo. Você não está sendo virtuoso quando você faz isso. Porque o máximo que eu consiga desenvolver aquilo que eu não sou bom vai ser isso aqui. Mas eu vou deixar, inclusive, né, os 3 últimos evangelhos das 3 últimas semanas até o de amanhã, Jesus vem falando com a gente com parábolas, né, e vem falando da semeadura e tudo mais. Onde que eu posso dar o 30 por 1 ou 100 por 1? Então, o líder virtuoso, ele reconhece as suas competências, aquilo que ele é bom, as suas habilidades. Ele tem que saber, porque muitas vezes a gente começa a olhar sempre o copo meio vazio. Sim. Errado. Nós temos que olhar esse copo meio cheio. E aí, quando eu começo a colocar a serviço do outro as minhas competências, eu começo a ter esse líder virtuoso. E o que é, né, esse líder virtuoso? Para a gente identificar esse líder virtuoso, a gente tem que observar algo fundamental, que é tão difícil a gente viver, que é a humildade. Interessante. A humildade, muitas vezes, pode perguntar o seguinte: poxa, né, mas como a gente vai ser humilde, né? Como que a gente vai ser humilde nesse momento que nós precisamos mostrar que nós somos competentes, que se eu falei que o líder virtuoso é aquele competente, então como que ele pode ser humilde, que ele tem que ser competente? Mas é que eu trouxe aqui essa frase, né? Não fale sobre as suas virtudes, mas deixe que os outros descubram quais são elas. A partir do momento, o ser humilde é aquele
que se coloca ali a exemplo. Sim. Palavras emocionam, mas somente os exemplos arrastam. A partir do momento que eu começo a dar o exemplo, uma vez eu comentei agora há pouco, né, que se a gente faz uma interferência profunda na vida das outras pessoas, Uhum. independentemente se é da nossa equipe, são as pessoas do nosso convívio, aonde a gente estiver, tem sempre alguém nos observando, né? Sim, Mesmo aqui nas redes sociais. Tem sim. sempre alguém nos vendo. O que a gente está falando, como a gente está se comportando, se Uhum. as nossas atitudes, elas que representam muito a forma, as nossas virtudes, né? E o humilde é isso, porque muitas vezes a gente confunde aquela falsa modéstia, né? A pessoa Uhum. te elogia, José Maria, você é um excelente orador. Você é uma pessoa muito carismática. Olha como você faz uma acolhida, você tem uma delicadeza essencial, diferenciada. Então, você tem na sua, né, forma de ser, você mostra essa sua humildade. Eu falo isso que é uma verdade para você, José Maria, que eu Sim. acabei de falar aqui. Você sabe disso. Aí você fala, que isso? São seus olhos, entendeu? Você falando assim, eu lembrei de uma frase, né? Acho que até tem uma santa que fala isso, né? A humildade é a verdade. Então, ser verdadeiro é ser uma pessoa humilde, né? Não é aquela pessoa que fica com a cabecinha baixa, né? Ou então assim, encolhida, não. É se colocar como verdadeiro, né? Sem máscara, né? Nesse tempo de pandemia, que muita Exato, gente está usando a máscara, né? Mas é ser verdadeiro. verdade. E agora eu fico pensando, né? Você trabalhar essa questão da humildade nesse tempo que há tanta disputa, principalmente no âmbito empresarial, falando pelas empresas, tanta competitividade, é possível, Hans? Olha, José Maria, eu vou falar para você é, duas frentes aqui. Boa pergunta, porque às vezes a gente fala, poxa, humildade quando a gente está numa fraternidade com os irmãos da igreja, né? Que a gente participa de comunidades, enfim, a gente pode ser muito mais fácil. Pode ser que sim. Mas numa empresa também, né? É interessante a gente ver o seguinte: quanto mais o profissional ele vai tendo responsabilidades, mas ele tem que demonstrar a sua humildade. É mais um paradigma que a gente vem quebrando, porque às vezes acha, né, poxa, agora eu virei um coordenador da minha empresa, agora eu tenho uma responsabilidade, estou responsável por um determinado projeto, e aí a pessoa começa a achar que agora ela tem que dar chicotada em todo mundo, um exemplo, né? Fazer as atitudes, né, que são nocivas para aquele ambiente empresarial, porque achando que se ela tem uma responsabilidade maior, ela pode mandar nos outros. Ninguém manda em ninguém. Né? Sim. A gente tem que ter o respeito dessas pessoas e conquistar a confiança delas, e por isso que a gente fala o poder diferente da autoridade. O poder eu posso falar para a pessoa, faça aquilo, ela pega e não faz. Agora, a autoridade, ela começa a ser criada por meio do nosso caráter. E aí, diante dessas situações de convivência que a gente tem que fazer, veio uma pesquisa, inclusive, muito bom você ter apontado essa pergunta, de um professor de Harvard, que é o Jim Collins. Ele fez um mapeamento para entender o que as empresas americanas no The Forbes, que são classificadas as 100 melhores empresas, né, dos Estados Unidos, ele foi investigar nessas empresas, o que faz essas empresas terem tanto sucesso. Isso foi uma base dele de doutorado, tá, naquele momento, que ele fez essa pesquisa. E quando ele recebeu o resultado, é aquela velha história, mais uma vez, lá nas Minas Gerais, né? Atirou no que viu e acertou no que não viu. Ele achando que essas empresas iam chegar para ele e falar o seguinte: é porque nós temos uma estratégia de marketing diferente, ou porque nós temos uma tecnologia, é que o nosso produto é assim, ou que nós temos um recurso financeiro tal, assado. Não, ele recebeu completamente diferente. Ele viu que os executivos que estavam ali no comando dessas empresas, eles tinham uma mistura paradoxal de profissionalismo e de humildade pessoal. Então, quanto mais
E é isso que a gente tem que pensar. O que a gente lembra que eu comentei agora há pouco do líder virtuoso. Para quem chegou agora na nossa live, a gente está falando aqui de lideranças em tempos incertos e a gente acabou de comentar algumas qualidades desse líder virtuoso. E uma delas, para a gente sustentar as virtudes, é a humildade. E quando a gente está na empresa, quanto mais a gente sobe das nossos grau de responsabilidade ou da nossa carreira profissional, mais as pessoas não vão perguntar, você faz isso bem feito, essa tarefa bem feita? Porque eles já sabem. Eles querem entender o seguinte, o como você vê isso, com esse problema que está acontecendo, que a gente pode fazer de forma diferente. Né? Então, eles querem a nossa opinião, eles querem que justamente a gente tenha esse sentido, essa orientação, para que ele possa realizar melhor o seu trabalho dele. Isso gera essa mistura, onde profissionalismo você tem que conhecer, mas eu tenho que ter a humildade de entender as outras pessoas que estão comigo. Né? Interessante. Hans, está chegando também muitas perguntas aqui, viu? Olha, tem perguntas aqui difíceis. Eu, na medida do possível, vou tentar aqui passar para você, tá? Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: na prática, como o líder pode identificar as competências da sua equipe, das pessoas? Fala um pouco disso. Eu também já vou também trazer algumas perguntas que estão vindo aqui do chat, tá? Perfeito. Como a gente falou do líder virtuoso, ele tem as suas competências, ele precisa enxergar sempre aquele copo meio cheio, né? Então, identificar as competências. As competências, elas são muito baseadas por meio do autoconhecimento, como é esse autoconhecimento? A forma que a gente sabe, muitas vezes, aquilo que nós somos bons, que é o nosso talento. O talento é algo que nós fazemos que para nós é mais fácil de desenvolver a tarefa. Que para um outro pode ser mais difícil. Eu não estou falando que é fácil a tarefa, mas para quem tem aquele talento, é mais fácil. Por exemplo, um músico, que já tem o talento da música, né? Ele pega o instrumento, ele faz de uma forma maravilhosa. Quem não tem o talento ali, vai pegar o mesmo instrumento musical e não vai sair nenhuma nota afinada. Né? Então, a gente tem que entender, em primeiro ponto, o talento, e para isso a gente tem ferramentas que nos ajudam a também mapear essas competências, ferramentas que a gente chama de ferramentas de assessment, né? Que são ferramentas comportamentais que elas mapeiam cientificamente essas competências também. Por isso que é interessante, eu vou aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu até trouxe aqui algumas para ter maior clareza, alguns slides para a gente aprofundar nesse tema, tá, José Maria? Então, eu vou responder um pouquinho mais ali com um tripé de competências que eu trouxe aqui para vocês. Mas, para alinhar, né, dessa humildade, desse líder virtuoso e das competências, o porquê que isso, então, está sendo falado? Por que surgiu essa pergunta aí? Como a gente identificar as competências, as equipes e tudo mais? Porque a gente está, muitas vezes, tendo só o visível. Num próximo slide que eu trouxe aí, interessante a gente observar, que muitas vezes a gente só vê o que está o externo dentro da empresa. Né, quais são os recursos, qual é a estrutura que a minha empresa tem, quantos clientes que nós temos, os produtos que nós, os serviços que nós oferecemos para o mercado, só que a gente deixa de identificar aquilo que está por dentro da organização, né? E aí o que está por dentro é o invisível, né? É muito interessante como o corpo humano aqui, né? A gente, esse aqui é o Museu do Corpo Humano, bem interessante essa imagem, que não é boneco de cera não, viu, gente? Então, o que está dentro da empresa? Gente, o mundo é construído por pessoas. Com empresas isso não seria diferente. Então, as relações interpessoais, onde nós estamos vivendo baseado nessa era mesmo, né, do capital intelectual, de como as competências, não somente mais hard skills, mas também as competências soft skills, que eu vou trazer aqui para vocês, o que significa. Né? A hard skill é a competência técnica, que eu comentei, mas as soft skills são as competências comportamentais. E é isso que está sendo cada vez mais requisitado, porque a gente está vivendo nessa onda do capital intelectual baseada na criatividade, na inovação. A gente só ouve falar isso dentro da empresa. Poxa, nós temos que ser mais criativos, nós temos que ser inovadores e tudo mais, mas o que é? A máquina mostra o como, mas somente o ser humano mostra o porquê.
Independentemente se nós temos inteligência artificial na nossa organização, se a gente tem um robusto software que faz tudo, mas as pessoas que fazem o porquê que deve acontecer. E por isso que nós estamos cada vez mais agora sendo requisitados, não mais pelas nossas competências técnicas, tudo bem que elas são um crivo, né, de algumas triagens para a gente ocupar algumas posições. Por isso que eu trouxe o Josué aqui, seja forte e corajoso, né? Muitas vezes a gente espera a oportunidade acontecer para a gente começar, eu falo isso muito para os meus alunos, né, são executivos, gestores de empresas, né, de diversas áreas, às vezes esperar o dia que a empresa pensar em me promover, aí eu vou começar a voltar a estudar, aí eu vou assistir às lives que podem agregar para mim e tudo mais, mas é o dia que a empresa fizer. Eu sempre falo para os executivos, para os coaches que a gente ajuda também, que a carreira é sua. Não espere a empresa te pagar um curso, e pague, que ótimo, né? Tem muitas empresas que incentivam os seus funcionários nesse sentido, que ótimo. Mas não fique dependente disso dentro da sua empresa para você se aperfeiçoar, porque a gente tem que observar que nós muitas vezes éramos contratados pelas nossas qualidades técnicas e nós vemos que os profissionais são demitidos pelas suas incompetências comportamentais. Mudou a chave. E essa mudança de chave, quem trouxe essa mudança de chave? É bem interessante, que aí sim eu venho trazer para você esse dimensional da competência, né? Vamos para o próximo slide, Ana, por gentileza. Que é a mistura do conhecimento, né? Que a gente antigamente a gente, né? Muitos já ouviram falar do famoso chá, né? Do conhecimento, que é o sentido da competência, né? São essas combinações sinérgicas que nós temos do conhecimento, da habilidade e da atitude. Hoje eu venho trazer para você algo um pouco diferente. É um desdobramento do famoso chá, né? É o conhecimento, sim, eu tenho que saber, mas eu tenho que ter agora o comportamento associado ao meu conhecimento, que também é o saber. Por isso que eu comentei com você, são ferramentas, como a gente identifica isso? São ferramentas de autoconhecimento, que muitas vezes a gente sabe como nós somos, mas a gente não consegue decifrar. Então, como você já disponibilizou aqui na live, aquela questionário para as pessoas entenderem os seus temperamentos. Então, isso tudo vai nos munindo de conteúdo, desse autoconhecimento, a reflexão que a gente faz também, aquilo que nos recarrega a energia do nosso dia a dia. A gente tem que estar muito atento a esses nossos talentos. O que as pessoas falam de nós, lembra das virtudes que eu comentei? Escute o que as pessoas estão na sua volta, vão falando de você e tudo mais. A gente vai identificando, a gente vai tendo esse conhecimento, esse autoconhecimento das nossas competências comportamentais também. E esse interessante que esse cubo de competências, né? Nós não vamos ter ninguém aqui como Super-Homem e Mulher Maravilha, não vai existir. Isso é um ponto que a gente identifica muito quando vamos desenvolver, mapear um perfil dentro da organização, e aí, às vezes, os profissionais querem, né, o profissional que vão ali, né, ocupar um determinado cargo, que façam tudo. Não vai conseguir. Então, a gente tem que identificar o que é o necessário para ocupar aquela posição. Então, a gente fala, né, é a mão que encaixa melhor na luva. Nós não vamos ter, né, o 100%, mas o que conhecimento nós precisamos para aquela posição? O que tipo de comportamento adequado a gente precisa? Por isso que a gente não tem a pessoa errada. Ela está no lugar errado. Para ela não... lembra que eu falei do talento dos 60... 100 por 1 e tudo mais. E, com isso, a gente identifica, né, qual que é a habilidade, se é pouco ou muita que ela tem. Então, quando a gente faz essa combinação de conhecimento técnico, comportamento adequado e habilidade, a gente consegue que ela esteja muito mais motivada. O A da atitude vem. Porque a gente chama isso de um funil de talentos, onde eu vou ter a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo e com a motivação certa. Por isso que a gente tem que entender muito bem, foi o que eu comentei, né? Não existe a pessoa errada, ela está no lugar errado. Mas muitas vezes a gente vê profissionais colocando sempre
as melhores pessoas nos piores problemas. O que vai acontecer? Esse profissional vai ficar desmotivado em um determinado momento, porque eu tenho que preparar outro, lembra da suscetibilidade que nós falamos, né? É o famoso efeito anzol. Se a empresa vai me dar uma oportunidade para subir, a partir do momento que eu já deixei uma outra pessoa preparada. Olha o Josué aí. Ele teve que ser preparado por Moisés. O Moisés, se a gente falar nos dias atuais, foi um mentoring para ele, né? Foi um mentor. Moisés foi o mentor e o Josué foi o mentorado, que aprendeu e viveu, viu os erros, né? Porque tem muita coisa que a gente não consegue escrever. A gente chama isso de conhecimento explícito, porque temos conhecimento tácito, que é aquele conhecimento técnico, mas muitas coisas que a gente vive. Ninguém aqui aprendeu a andar de bicicleta com manual, né? Chegou ali e falou, olha, senta aqui com 90 graus, você vai colocar uma força aqui no seu pé de 450 quilogramas, né? E começa aí. Poxa, a criança vai olhar lá para aquela pessoa, o que você está falando, né? A gente fala, senta aí no banco, eu estou aqui atrás, eu vou te ajudando aqui, coloca o máximo de força que você puder no pedal aí e vamos embora. É assim, são questões que a gente vive. A gente não consegue. E essas questões vividas que fazem justamente toda essa composição do conhecimento, do comportamento e da habilidade. Ou seja, né, Hans, nada se perde na nossa vida, né? Sabe o que você estava falando aí? Me veio aqui, Hans, em meio a toda essa realidade de pandemia que estamos vivendo, né? Muitas pessoas estão perdendo o trabalho. Eu conversando com um amigo meu até a semana passada, né? E ele relatou que teve que voltar para uma atividade primária dele lá de 20 anos atrás, porque a atividade que ele estava executando, ele não pode mais executar. Então, é um desafio essa pandemia e esse momento que estamos vivendo, né? E você trazendo essa questão da liderança, os líderes vão ter que realmente, são essas pessoas que vão fazer a diferença nesse tempo, né? Em meio a toda essa realidade que estamos vivendo de isolamento, a criatividade do líder, a humildade do líder, e aliado aí ao conhecer a si próprio, né, essa questão do temperamento, e ter a sabedoria nesse tempo de pandemia, né, Hans? Me veio aqui agora, é um tempo que nós temos que ter muito discernimento, muita sabedoria, né, porque diante de tudo isso, nós temos que transcender, como diz a professora Luísa Reis Marino, né, sair daquela situação para uma outra, e eu vejo que também no que tange aqui a liderança, até tem uma pergunta mais ou menos assim aqui, como fazer essa transcendência, né, até para que a gente realmente possa passar por toda essa realidade que estamos vivendo, mas também nessa realidade da competência da pessoa e tudo mais. Fala um pouco também disso. Ótimo, Zé. É interessante a gente observar que há 30 anos atrás a gente era feliz e não sabia. Minha mãe teve uma escola de datilografia. Acho que poucos aqui, né? Alguns podem lembrar, poucos nem sabem o que é uma máquina de datilografia. E eu, quando era jovem, com 14, 15 anos, nas férias de julho, né? Como a gente tá, eu ficava todo empolgado de trabalhar com a minha mãe, porque eu era o cara que marcava o tempo. Aí a pessoa falava, marca, pode ir, tá, né? Cronômetro. Então você era aprovado numa empresa, aquele que digitava mais rápido. Colocava aquele monte de gente, quer dizer, e quem digitasse mais rápido, né, ali a tarefa que era colocada, estava aprovado. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente viu que mudou completamente. Por isso que é importante a gente ter uma orientação. O Fórum Econômico Mundial, ele trouxe em 2019, 10 competências, isso sem falar da pandemia, mas a visão, o Fórum Econômico Mundial, composto na Europa, né, que ele trouxe o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, com todas essas, né, transformação digital que a gente comentou, ele trouxe 10 competências essenciais que nós, como profissionais, precisamos para alcançar aqui nos próximos 5 anos. E essas competências são todas elas comportamentais. Pode colocar aí, por favor, Ana, as 10 competências. Soluções de problemas complexos, né? Ou seja, a gente sabe que é uma ideia. Vou falar rapidamente, porque cada uma dessas aqui
dá para a gente fazer uma live. Mas a solução de problemas complexos é a gente saber que uma grande ideia não vem somente de uma pessoa. Então a gente tem que reunir outras pessoas para que a gente possa sair. Lembra que eu falei do complicado não é complexo, né? Para a gente achar uma solução ali para aquele problema. O pensamento crítico, o que é o pensamento crítico? É a experiência, é o feeling. A gente tem que colocar isso, é o que a gente falou lá, o andar de bicicleta, é a gente saber que aquilo que nós vivemos, a gente tem que ter esse feeling, essa intuição, é colocar isso em prática. Criatividade, nós podemos ser criativos naquilo que nós fazemos. Não é só quem trabalha na área de marketing, por exemplo, às vezes a gente, eu não trabalho na área de marketing, eu não sou criativo, não preciso de criatividade. Não, uma dona de casa, ela pode ser criativa. Ela é criativa no seu empreendedorismo. Ora, ela vai fazer uma melhor gestão das compras na sua casa, a comida que ela vai fazer, a sobra que tem, ela dá um jeitinho e já faz no jantar. Ela é criativa. Então, ela não trabalha numa empresa, mas ela é criativa. É isso que a gente tem que ter. Ela é empreendedora, ela faz de uma forma diferente hoje, melhor do que ela fez ontem. Hans, meu filho estava fazendo um suco de abacaxi ontem. E aí a minha sogra está aqui na minha casa, né? E ela viu e falou: opa, não joga fora essa casca. Aí o Rafael falou: mas como assim, vó? Não joga fora essa casca, eu vou usar. Mas ela fez um suco de abacaxi que ficou uma delícia. Então, algo que ia jogar fora, a gente já recolhe, olha aí, já fez um suco. E olha como ficou saboroso. E foi criativa. Então, quer dizer, o que a gente está falando aqui não é só o que eu comentei, não é a capa da empresa, eu preciso de tudo isso porque eu estou na empresa, eu não estou na empresa, então deixo isso para trás. Não. A gente tem que fazer essa gestão de pessoas. O que é essa pessoa? Colocar a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, com a motivação certa. É olhar sempre esse copo meio cheio das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, a gente muitas vezes, né, no nosso dia a dia, o filho chega com uma nota, ou com um boletim, aí todas as notas boas, mas tem uma nota que está ruim. Qual que é a nossa fala com ele? A gente dá os parabéns daquilo que ele fez nas notas boas, das matérias que ele atingiu as notas boas, ou a gente fala, poxa, você foi ruim nessa disciplina aqui, hein, nessa matéria aqui. Ou a gente aponta aquilo que ele errou e deixa de celebrar as pequenas conquistas que ele foi fazendo no dia a dia, as notas boas dele. Então, isso é uma liderança, é fazer uma gestão de pessoas equilibrada, é ter essa coordenação. Alguém precisa coordenar um todo. A gente precisa ter uma orientação para onde nós temos que ir, para onde isso aí. Pega uma viagem, por exemplo, vai fazer uma viagem com a família. Se você não traçar uma rota, você pode pegar qualquer estrada, não tiver um ponto de chegada, alguém tem que coordenar, né? A inteligência emocional também, algo fundamental que vem sendo onde a gente precisa ter esse equilíbrio de tantas situações que a gente vive. Nós precisamos identificar o nosso ponto de equilíbrio para não sair falando, né, ou expressando de uma forma errônea com as pessoas. A gente tem que entender, né, é o autocontrole, né, é o autoconhecimento, mas fazer isso com as pessoas à nossa volta também. O julgamento e decisões, a gente tem que saber qual que é o caminho mais certo que eu tenho que tomar, porque todos os caminhos vão ter pontos positivos e pontos negativos, mas a gente não pode ser Alice no País das Maravilhas. Né? Tem que saber onde eu quero chegar e saber qual caminho que eu preciso tomar. Né? A Alice, no momento do filme, ela se deparou perdida na floresta, perguntou para o gato que estava na árvore: gato, qual desses dois caminhos eu devo seguir? Ele falou: Alice, minha filha, onde você quer ir? Ela falou: não sei, estou perdida na floresta. Aí ele falou: então pega qualquer caminho, porque cada um vai te levar para algum lugar. Então eu tenho que saber o que eu vou utilizar, aonde eu vou chegar. Josué foi assim. Ele sabia que sozinho ele não ia chegar lá, mas ele teve que tomou uma decisão. Nós precisamos tomar decisões que vão, e essas decisões não vão vir somente de uma única frente. A gente tem que alinhar essas decisões com as pessoas que estão à nossa volta. Ele chamou as 12 tribos de Israel, né? E a gente tem que ter esse olhar para o servir. Isso é algo muito forte na liderança virtuosa. Porque o olhar para servir, aquilo que a gente comentou um pouquinho também, né, José, você trouxe aí para nós, a humildade, a pessoa, ó céus, ó terra, sou tão humilde, né? Não, isso é a falsa humildade, né? Isso não tem que sair de nós, isso. Essa orientação para servir é ajudar o outro a ser a melhor versão de si mesmo. Quando a gente começa a fazer com que o outro, ele possa ser lapidado, quantas pessoas chegaram próximo de você
e que muitas vezes estavam desenganadas por outras pessoas. Não, ó, fulano de tal lá, né, a fulana não tem jeito. Ou vai com você, não tem mais com ninguém. E você conseguiu ajustar aquela pessoa, ela conseguiu se desempenhar melhor, porque você foi lapidando, você olhou a essência. A gente está vendo muito aquele visível que eu trouxe agora há pouco, do corpo humano. A gente vê muita casca, a gente deixa de ver a essência, porque a gente está vivendo numa situação de tanto, né, de tanta velocidade que a gente quer para ontem. O que eu faço hoje, a gente não tem tempo das pessoas se empenharem, desenvolverem. E as outras duas, né, competências ali, a negociação também, que é importante. A gente, pessoas que não conseguem negociar, não conseguem caminhar juntas. A gente tem que buscar o consenso entre todos, né? E a última, a flexibilidade cognitiva, é pensar fora da caixa. É justamente achar algo melhor para fazer hoje do que eu fiz ontem. Então, o Jim Collins, só para fechar aquela pesquisa que ele fez lá da humildade e tudo mais, ele observou o seguinte, né, dentro dessa. Ele colocou essas empresas, né, que era justamente o líder pelo exemplo. A flexibilidade cognitiva, as pessoas fazendo de uma forma diferente, fazer de uma forma que realmente o sucesso é de todos, né? Não é somente do líder, todos ganham com aquele sucesso, e celebrar as pequenas vitórias. Quando a gente começa a fazer essa flexibilidade cognitiva, sair fora da caixa, a gente começar a fazer melhor. Como que nós podemos também fazer melhor? E aí vem essa transcendência, Zé. Aí vem a transcendência, aí vem esse jump. O que é a transcendência? É um jump, onde eu saio da minha segurança, mas eu tenho que ir para algo que eu tem um objetivo na frente, eu tenho que dar um passo à frente. E a transcendência, ela é esse movimento de fé mesmo, mas como assim esse movimento de fé? Ora, eu costumo dizer que a transcendência, ela é como a gente tem que ser meio como uma girafa, né? A cabeça, os pés no chão, mas a cabeça nas nuvens. Como é isso? Como é isso? Os pés no chão. Eu tenho que estar ali no previsível, no curto prazo, nas minhas certezas, no tangível, no quantitativo. Mas eu tenho que entender também que, ao mesmo tempo, eu preciso estar com a cabeça nas nuvens, onde eu tenho que estar no intangível, no qualitativo, no imprevisível, nas incertezas e no longo prazo. Eu não posso viver só no curto prazo, eu tenho que entender que vai ter uma vida pós-pandemia, gente. A transcendência é isso. Não espere as coisas, quando tudo normalizar, para você começar a fazer. Faça agora. O passado não tem como mais a gente mudar. Puxa, porque ele já passou. Interessante. Olha, o futuro também não tem como a gente pegar, porque ele ainda não aconteceu. O único momento que a gente consegue fazer essa transcendência é o aqui e agora. E por isso talvez ele tenha esse nome de presente. Muito bom. Hans, eu vou dizer para você, choveu aqui de perguntas agora. Eu confesso para você, tem perguntas do Asfene, tem perguntas aqui do Luiz Alberto, do Antônio Azevedo, um líder. Olha, Antônio, amigo meu, grande, que bom saber que você está conosco, viu, Antônio? Só do Antônio deve ter umas 4 perguntas aqui. Mas uma você já respondeu, que essa questão da competência, que já ficou bem claro, eu acho que ele também abordou dessa questão da liderança solidária, então eu acho que você também, nas suas palavras, já contemplou isso. Essas outras perguntas do Asfene aqui também, várias questões, a questão do líder que descentraliza as coisas, eu acho que ficou claro na sua fala, que é exatamente essa questão do não fazer sozinho, né? A gente está para fazer junto, né? Então, acho que a descentralização aqui faz parte desse trabalho. Ou seja, tem o Luiz Alberto perguntando depois se você indica algum livro, então, na sua fala final, Hans, se você puder também trocar em algumas questões aqui de livros que você possa indicar para aprofundar esse tema. Tem várias perguntas, né? Mas, olha, Hans, nossa, está chegando a 10 horas. Já voou o horário. Realmente, eu acho que nunca passou tão rápido, 1 hora, como passou dessa vez. Eu confesso para você que passou muito rápido, né? Mas todas essas perguntas que estão chegando aqui para mim, olha, já estou olhando todas elas aqui, eu vou passar para o Hans, né?
eu me comprometo a responder para vocês, encaminhar de volta, tá? A resposta. E, Hans, completou às 22 horas, né? Deu às 10 Sim, horas. perfeito. Lógico, você tem mais coisas para falar, né? E aí, na sua abordagem final, eu quero que você conclua, mas eu gostaria de fazer alguns comentários, acolher também algumas pessoas que estavam aqui, pode ser? Sim. E fazer aqui algumas falas dessas pessoas que estão conosco aqui, de modo que a gente vá contemplando aqui. Acolho Perfeito. também a Meire, acolho a Nara, que bom saber que a Nara está conosco, a Meire, a Claudineia, a Mônica Sanches, que bom, Mônica, muito bem-vinda, viu? A Patrícia, o Luiz Alberto, já citei, tem pergunta dele, o Anthony está aqui, o Daniel, a Catarina, a Ana Lúcia, a Águida, o Renan, o Carlos, o Vicente, o Antônio Azevedo, amigo profissional, um grande administrador aí hospitalar, a Camila, o Jones, que bom, Jones, que você está aí conosco, o Luiz Antônio, a Maria Isabel, o João Vitor, a Vânia, o Reinaldo, muito bem-vindo, viu, irmão? Que bom que você está aí. A Rosineide, a Ivone, olha que bom, minha irmã Ivone, muito bem-vinda, Ivone. A Santinha está aí também, a Maria Brandão, minha irmã, a Ana Paula, a família inteira está aí, viu? A Penha, que bom, muito bem-vinda, viu, Penha? Bom, eu quero acolher também, tem muitas pessoas também do Campo Limpo, bacana, viu? Vocês aí também nos acompanhando, aqui da Arquidiocese também, na Diocese de Santa Amaro, né, os amigos aqui. Hans, eu gostaria, assim, de que você pudesse fazer as considerações aí finais, e aí, se você tiver também alguma outra abordagem para concluir aí, eu te agradeço, viu? Perfeito, Zé Maria. Eu estou acompanhando aqui pelo meu celular também aqui a nossa live, ó, temos bastante gente aqui nos acompanhando, estou olhando aqui, o vigiando, fritando peixe e vigiando o gato, estou aqui olhando, que bom, né? Que bom que cada live que você traz aqui, conteúdos, né, pessoas para abordarem diferentes informações aqui, a gente está podendo aprender e contribuir também. Muito bom saber todas as perguntas aí, é um tema que eu não tenho a pretensão nenhuma em esgotar em uma hora, mas pelo menos para a gente ter uma reflexão, a gente ter uma abordagem que é possível fazer a diferença. E eu quero, falando de essa liderança de uma forma virtuosa, eu quero mostrar um líder aqui para fechar, né, nesse momento aqui, né, esse líder realmente a gente pode entender que esse aqui, né, realmente é um líder que merece as nossas né, salva de palmas, né, se a gente pudesse, né, todos aí, né, de uma forma, né, mas eu não vou trazer aqui Jesus Cristo da forma dele como, né, como Deus, né, um homem Deus, não é isso, mas vou falar dele como humano. 2020 anos se passaram. Até hoje, o nome mais pesquisado na internet é Jesus Cristo. Ele tinha 12 pessoas da sua equipe que não tinha talento nenhum, olhando a casca, o visível. Mas ele viu o que estava dentro, da essência de cada um. Tinha lá o cobrador de impostos, né, o pescador, o mais turrão, aquela coisa toda, né? Mas pescadores ali que não tinham, no olhar dos outros, eram as pessoas que comuns naquela sociedade, né? E muitas vezes até mesmo desprezadas. Mas ele começou a identificar o melhor de cada um. Mas como ele começava a ver isso? Ele começava a lapidar essas pessoas. Ele começou a lapidar cada um dentro daquilo. Lembra do copo meio cheio. Saber que dando um ajuste, esse aqui vai, né, poder produzir o fruto 100 por 1. Né? E começou a ver aquilo que era o melhor de cada um e potencializar isso, independentemente de onde eles estavam. Ora, gente, do P ao P, do porteiro ao presidente na nossa empresa, todos têm importância. Muitas vezes as pessoas que não têm um cargo de gestão dentro da organização, elas se sentem menos importantes. Mas já pensou se a gente não tiver essas pessoas lá? Né? Tiver o segurança, tiver o porteiro, tiver ali a pessoa para fazer o nosso café na empresa. Então, independentemente, todos têm um grau de importância dentro da organização. E é isso que Jesus mostrou para aqueles discípulos. Mas como ele fez isso?
a liderança pelo exemplo. Ele não ficou na tenda esperando o sol baixar para ele começar a falar. Não, ele foi junto, pôs sandália aos pés e foi mostrar para os discípulos como eles tinham que fazer, porque em um determinado momento ele não ia mais estar com eles. Mas esses discípulos precisavam saber como deveria fazer. Mas teve um momento também que ele foi enérgico. Olha só que hombridade. Ele expulsou os vendedores do templo. Está errado, vai contra, está fora. Né? Então, corrigir é uma correção fraterna. Corrige na hora certa. A gente também não é fazer uma liderança passando a mão nas pessoas que estão à nossa volta. É ruim. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Onde precisa chegar ao resultado e precisa entender que são pessoas diferentes, que a gente precisa lidar com cada um de uma melhor forma. E foi isso que Jesus trouxe para nós nesse aprendizado de liderança. E eu quero fechar aqui com você, né? Que esse caminho é contigo, né? Seja você mesmo o protagonista das mudanças que estão acontecendo, né? É o rumo que você vai tomar, né? Por favor, Ana, pode passar o próximo slide aí para eles verem e a gente finalizar, por gentileza. É isso aí. É um passo de cada vez, né? É cada um. É você que tem que fazer. Não adianta eu falar, não adianta você assistir às lives, não adianta o Zé Maria falar para você se você não der o primeiro passo, se você não for esse jump, esse pulo. Nós temos que fazer esse pulo. Cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Não é de qualquer jeito. Não é imprudência. Sermos prudentes, mas daqueles passos que a gente precisa realizar. E depois, José Maria, falando dos livros e tudo mais, eu acho que agora você pode contar a surpresa, né? Sim, então, a surpresa. Randes, qual é a surpresa para as pessoas que ficaram até agora? Por favor, fala aí. Eu vou falar? Poxa, eu achei que você pudesse falar. Fala. Seu convidado, por favor, pode falar. Bom, gente, recentemente, né, o fruto desse workshop que eu fiz lá na paróquia, eu escrevi um e-book. E esse e-book, ele foi agora publicado na Amazon, mas eu estou deixando aqui para você um link para você ter esse e-book de uma forma gratuita, que vai falar bastante... vai falar bastante aqui, né, o que a gente trouxe aqui, né, de liderança em tempos incertos, né, que eu vou aprofundar, são 26 páginas ali que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, muitas referências ali também, bibliográficas. Eu posso deixar depois algumas indicações de livros também na timeline aqui da live, José, e porque posso puxar isso, são vários livros que eu posso indicar, sim, para as pessoas que pediram aí o conteúdo, né, e a gente traz aqui, tá bom? Será um prazer aí ter vocês. Então, quer dizer que esse livro, esse e-book que você está disponibilizando para nós é gratuito, é só acessar aqui e a pessoa vai poder acessar o livro, é isso? É isso aí, ela vai fazer um pequeno cadastro, nome, né, e-mail, e já vai baixar automaticamente o e-book para ela, né? Ela está passando aqui, ó, o link, acho que vou colocar aqui para vocês aqui, só um minutinho, é isso aí. Já tá, a Ana Beatriz já vai colocar aí para vocês esse link, porque aí ele é o acesso gratuito, né? Para não ter a oportunidade que eu coloquei na Amazon, né? Que eu publiquei lá, é justamente para a gente expandir fronteiras, né? Expandir fronteiras. Inclusive é de $1, né? O valor é um valor simbólico para contribuir com conhecimento para as pessoas. Mas aqui, com carinho muito especial aí, eu estou deixando ele gratuito para cada um poder ter esse conteúdo também. Muito obrigado mesmo. Olha, Hans, eu já cheguei aqui, eu estou olhando as mensagens, muita gente está pedindo parte 2. Então, vamos fazer assim, na semana que vem, nós já temos um outro convidado, né? Inclusive, a semana que vem vai ser um sacerdote que vai estar conosco, e é um tema muito bacana. Então, vamos fazer assim, vamos combinar com o Hans uma nova data para ele, né? Vocês que estão aí escrevendo aí parte 2 com o Hans. Então, olha que bacana. Combina com o Hans, não vai ter nenhum problema. A gente combina um parte 2 sim, uma nova data, e aí a gente traz sim, até porque tem muita gente aqui perguntando sobre inteligência emocional, sobre outras coisas, que talvez vai ser muito bacana, tá bom? Antes, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, né? A sua disposição de vir para cá.
tem aí já algumas informações aí do professor Hans. Contato, Hans, tá aí, eu acho que até a Ana já está colocando aí, né? Os seus contatos. Quer dar alguma página, alguma... Isso. Ela é fera, a Ana é fera, ela já colocou aqui na live, é isso aí, tem meu site, onde tem vários conteúdos também, tem um blog, que tem bastante conteúdo, artigos, né, que o pessoal pode também fazer de leitura, conhecer um pouco mais do meu trabalho nas redes sociais, será um prazer aí ter vocês aí compartilhando também, e a gente conversando por lá, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez o Hans. Eu que agradeço. A Mari, viu? Muito obrigado, viu, Mari? Hans, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, José. Obrigado, Mari. Obrigado você, né, que esteve conosco aqui essa noite também. E eu pude falar um pouquinho para você sobre a liderança em tempos incertos. Então, eu termino com uma frase de Shakespeare aqui para você. Os pedidos que fazemos aos céus encontram-se, na maioria das vezes, em nossas próprias mãos. Vá e faça acontecer. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e um bom domingo para todos, uma boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Olha, gente, eu vou fazer o último pedido para você. Essa live, ela pode alcançar muitas pessoas. Então, você tem um link aqui, eu peço até a gentileza da Ana colocar mais uma vez o link aí da live. Copia o link, divulga para outras pessoas que você conhece, né? Coloca em grupo de WhatsApp também, para que outras pessoas possam ter oportunidade de ter conhecimento desse tema. Claro, essa live vai ficar gravada aqui no meu Facebook, né? Então, todos têm acesso, mas envia para pessoas, para outros amigos, de modo que outras pessoas também tenham acesso, tá? Eu quero aqui, aprendi aqui com a Mari, né? Eu quero aqui dar um boa noite a todos, né? Principalmente as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Que têm essa deficiência auditiva. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Que vocês também possam convidar outras pessoas para vir para cá. Aos poucos nós vamos aprendendo, eu, de maneira especial, vou aprendendo a me comunicar com vocês também. Então tá bom, uma boa noite a todos, muito obrigado de coração mesmo. Até sábado que vem, próximo sábado, um convidado muito especial, um tema bacana. Eu quero assim que você fique atento aí para participar também conosco. E certamente você vai gostar muito, tá? Então, próximo sábado, teremos no mesmo horário, às 21 horas, mais uma live muito especial com você, tá? Um abraço, fica com Deus. Boa noite a todos. Obrigado, Hans. Boa noite. Obrigado, Zé Maria. Um grande abraço. Boa noite, gente. Tchau.